Êxodo capítulo 12, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. E diz assim a palavra de Deus: E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: Que culto é este o vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e se adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Abre lá em Lucas 22, versículo 11. Lucas 22, versículo 11, que vai, versículo 7, né? Lucas 22, versículo 7, a epígrafe está assim: Última Páscoa na Santa Ceia. Lucas 22, versículo 7, diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, e que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Vai até aí. Senhor nosso Deus, fala com o teu povo, cerca essa igreja com os teus anjos, direciona a tua palavra, usa a nossa vida pela tua misericórdia especial sobre nossa igreja, nossos irmãos, cada um que está aqui, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Você deixa a sua Bíblia aberta aí, de repente a gente recorre aí para a gente estar consultando, amém? Hoje é uma data especial para a humanidade, que reconhece a Páscoa como símbolo do sacrifício de Cristo. E eu estava estudando, e também os judeus, eles começaram esta semana, né, dia 8 de abril, a comemorar a semana das festas dos pães asmos, né? E também que cairá, né, no decorrer da semana o dia deles comemorar a Páscoa. Amém? Não quer dizer que para eles cai no domingo, não. Mas essa semana realmente eles comemoram do dia 8 de abril até, se eu não me engano, de 16 de abril a Páscoa judaica, como Moisés ordenou. Amém? Porém nós, cristãos, trazemos os aspectos um pouco diferentes da Páscoa judaica. A Páscoa cristã, ela traz significados renovados, traz uma outra percepção de Páscoa. A Páscoa judaica, ela tem a ideia
quando nós lemos lá no último, no último momento que o povo estava preso no Egito, no versículo de Êxodo que a gente leu, capítulo 12, nós vemos uma Páscoa que era a Páscoa de libertação do povo de Israel do cativeiro. Eles estavam presos no cativeiro cerca de 430 anos. 430 anos estava ali o povo de Israel se multiplicando no Egito. Mas após a morte de José, após a ascensão de um faraó que não lembrava dos feitos de José, começou a se escravizar o povo de Israel que ali estava. E o número crescia, por mais que eles eram castigados, por mais que eles eram açoitados. A Bíblia então diz que o Senhor levantou um homem chamado Moisés e ouviu o clamor do povo, a dureza que o povo estava levando. E Deus usa aquele homem chamado Moisés, mas o seu irmão Arão, para ir até Faraó e ordenar a libertação dos israelitas, porque os israelitas eram propriedade de Deus, era um povo que estava debaixo da promessa, mesmo que estava sofrendo, mesmo que estava passando dificuldade, mas eles estavam debaixo da promessa. Não importa a situação que estejamos passando, aplicando hoje em nossa realidade espiritual, você está debaixo da promessa de Deus, e Ele não vai vir mandar Moisés para libertar você do Egito, porque você já é liberto do Egito. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, aleluia. Mas o Senhor vai vir, aleluias, o nosso Deus enviará Jesus, aleluias, para libertar a igreja deste mundo caído, e ela estará para sempre com o Senhor, aleluia. E quando Moisés ele ordena ao povo, mata um cordeiro, porque à meia-noite o anjo destruidor da morte irá passar no Egito, e o anjo da morte vai fazer distinção, diferença de quem tem o sangue nos umbrais e nas vergas da porta. O sangue faz a diferença naqueles que têm o sangue no umbral do seu corpo, na porta da sua alma, aleluias. Mas eu observo que quando Moisés, ele já anunciando a 10ª praga, quando Moisés está falando, o Egito foi açoitado por diversas pragas, 9 pragas assolaram o Egito, mas a 10ª fez o Egito cair de joelho diante do Deus de Israel. E quando Moisés pega aquela planta, o isopo, a Bíblia diz que quando pega aquela planta, molhava-se aquela planta, e Moisés deu essa instrução para cada família de Israel: você vai pegar o isopo, vai derramar o sangue do cordeiro na bacia, aleluias, Deus poderoso, vai pegar a planta e vai passar nos umbrais da porta, aleluias. Mas Deus não mandou passar na soleira da porta, no piso de entrada da porta. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém pise no sangue do Filho dele, no sangue do Cordeiro. E entendam uma coisa: ai daquele que pisar no sangue do Cordeiro e profanar o nome de Cristo. Mas o Senhor disse: passa nos umbrais, passa na mente, passa na porta, para que esse povo entenda a aplicação espiritual da purificação, da distinção que eu vou fazer do povo que não me serve. E a Bíblia então diz que Moisés ainda ordena mais: tira todo o fermento de suas casas, vocês vão comer pão asmos. Esses pães eram pães que não fermentavam, era um pão que você fazia ele naquele momento, já sabe, comia. Ele não podia fermentar, porque o fermento ele vai remeter a ideia de pecado neste contexto bíblico. O fermento vai mostrar que aquilo que está inchado não está saudável. Assim é no seu corpo. Quando você percebe que as suas pernas ou seu corpo está inchando, você tem algum problema, ou depressão,
agressão, hipertensão. Então a Bíblia vai dizer que o fermento, nós vamos entender que ele faz referência ao pecado, e um pão era um pão asmo, era um pão meio sem sabor, para mostrar para os israelitas que a vida que eles levavam no Egito é uma vida desgostosa, sem sabor, porque o pecado ele também faz isso com nossa vida. Aleluia. O Senhor queria ensinar para os israelitas que nós temos que comer o nosso pão de cada dia na palavra, porque a nossa partida vai ser breve e muito breve. Então a igreja amassa o pão da palavra e come hoje, não deixa para amanhã. É hoje que precisamos consertar, é hoje que nós precisamos. Deus tem pressa na tua conversão, Deus tem pressa na realização de uma grande obra na tua vida. Moisés, ele fala com cada família. Se a família fosse pequena, podia chamar o vizinho para dentro da casa para repartir o cordeiro. Sabe por quê? Porque servo de Deus, ele convida aquele para entrar na tua casa, ele vai chamar ele para comer do pão da palavra, do sacrifício de Cristo, ou seja, para ele ter comunhão, ele ser santificado pela tua palavra que você fala na sua casa. Então Ramam de Camandaia, Moisés fala: quando a família for pequena, chama, entra e fica quietinho dentro de casa, porque o anjo vai passar para matar todo aquele que não estiver com o selo na porta da alma, aquele que não tiver com o sangue aspergido, borrifado na sua vida. A Bíblia então relata isso, e o povo obedeceu da maneira que deveria. E todo ano os israelitas tinham que comemorar a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela tem como o significado, é quando Deus pulou por cima da casa dos israelitas, poupando eles, mas condenando aqueles que eram ímpios. Aleluias, a igreja está passando por momentos turbulentos na face da terra, mas sabe de uma coisa, aleluias, a Bíblia diz: não tema aqueles que matam o corpo, mas temam aquele que pode lançar a alma no inferno. O nível espiritual, o nível de entendimento da igreja é diferente de Israel. Nesse contexto, Israel entendia a libertação material, Israel entendia o pão do sustento material. O nível da igreja, ela é mais elevada, ela é espiritual. Quando o Senhor, aleluia, diz que ia libertar o povo do Egito, da servidão, para a igreja, é Deus falando: eu vou libertar você do pecado, e não tema se você morrer hoje ou se morrer amanhã, mas tema em estar preparado, porque esta morte tem um significado de passagem. Você só vai mudar para o outro lado. Se vive com Cristo, vai para a glória com Cristo. Se vive sem Cristo, vai para a eternidade sem Cristo, para o sofrimento eterno. Mas o Senhor está dizendo para nós, aleluia, para a nossa igreja. Eu quero voltar lá em Lucas agora. O povo foi liberto, foi para o deserto, foram comer o maná do Senhor, a provisão. Mas num contexto de Páscoa também, Cristo reúne os seus 12 discípulos. E 12 porque os 12 andavam com Cristo. Ele reúne os seus 12 discípulos porque eram aqueles que ele tinha ensinado, é aqueles que tinham intimidade com ele, porque muita gente ouve o evangelho, mas são poucos que querem andar com Cristo. Muitos são que encontram porta larga, mas o caminho para o céu é estreito e apertado, e são poucos que a encontram, diz as Escrituras em Mateus 7, 13, 14. A Bíblia então vai dizer que o Senhor Jesus, vendo que estava chegado a sua hora, chegado o seu momento de ser o próprio Cristo sacrificado, de se entregar a si mesmo por nós, aleluia. A Bíblia então vai dizer
que Cristo fala para Pedro e João, versículo 8: ide e preparai a Páscoa, porque nesta Páscoa judaica, aleluias, eu vou inaugurar a Páscoa cristã. Nessa Páscoa judaica, que eu estou como judeu participando com você, neste cerimonial, lembrando que o Senhor, o próprio Deus, libertou a nossa nação da servidão. Agora nós vamos fazer diferente. Neste cerimonial, nós vamos começar a fazer outro cerimonial em memorial a Cristo. A Bíblia vai dizer para nós, meu Deus, que Cristo diz: fazer isto em memória de mim. Entenda, quando você faz um convite de casamento, você tem um pai falecido, como eu tenho meu pai e a minha mãe que faleceu, quase junto um com o outro. A Bíblia, se eu for fazer um casamento, como eu fiz quando eu fui casar com a senhorita Elisete, hoje senhora, a Bíblia, ou seja, eu quero falar do convite. O convite eu coloquei em memória, IIM, em memória de Vani José Nogueira, em memória de Ano Cupertino Nogueira, porque os meus pais faleceram e não estão mais entre nós. Mas Cristo, ele não diz em memória, ele diz em memória, porque em é de quem morreu, e em memória é em quem está vivo. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e veio Ramanda Camandaraia neste culto nesta noite para receber a tua adoração. Ele receber o teu louvor, receber a tua glorificação nesta noite. Remande Camandar. A Bíblia diz então, aleluias, que Pedro e João obedecem e vai preparar, aleluias, a Páscoa. E nessa Páscoa a Bíblia vai dizer que o Senhor perguntou, aleluias, onde quer que preparemos essa Páscoa, Senhor? Aleluias, porque eu entendo de Pedro e João que quando o Senhor nos manda fazer uma coisa, tem que ter amparo e orientação do Senhor. Tem muitas pessoas que ouvem uma voz e faz segundo ouvir uma voz, mas esquece que a palavra de Deus é a última palavra. Às vezes a voz que falou para ti não é a voz de Deus. Certa feita ouvi um testemunho, o senhor chegou, o obreiro chegou diante de uma senhora e disse: estou, irmã, sentindo falta da senhora nos cultos, a senhora sumiu. Ô pastor, ô obreiro abençoado, eu não estou mais indo no culto, porque agora vem um anjo todo dia no meu quarto e me ensina as palavras de Deus. Ei, meu querido, esta voz não é voz de Deus, porque Deus disse: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Aleluias, mesmo que o anjo vos anuncie outro evangelho, é anátema, é maldição. Nós temos que ouvir o que a palavra de Deus orienta. Então Pedro, orientado por Jesus, ele entra na cidade, e assim como o Senhor falou que ele iria encontrar um homem carregando um cântaro, assim o encontraram. E quando o encontraram, aleluias, eles chegam diante daquele homem no versículo 11 e diz: mestre, o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? A Bíblia então vai dizer para nós, aleluia, aqui nesse momento, que quando os discípulos chegam, eles não dão muita palavra para aquele homem, aquele pai de família, mas aquele pai de família tinha um aposento bacana, um aposento no espaço que Cristo precisava para realizar a ceia. Mas eu imagino, creio eu na minha concepção, que aquele homem já tinha tido um encontro com Cristo. Aleluia, creio eu que aquele homem já tinha visto os ensinamentos de Cristo
no templo, já tinha talvez recebido o milagre de Cristo, porque João relata, se fôssemos anotar, logicamente usando uma metáfora, João relata no seu evangelho, nos penúltimos capítulos, que se fosse escrever tudo o que Cristo fez e operou, nem todos os livros da Bíblia caberiam os seus milagres. Então eu creio que este homem também fazia parte do reino. Por quê? Porque só serve o reino quem é parte do reino, só abre a porta para Jesus entrar quem é parte do reino. Jesus só senta na mesa com quem ele tem intimidade. Quem está entendendo aí nesta noite, quem tem intimidade com ele aí, dá um glória a Deus bem forte para ele nesta noite. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa comunhão. Deus te poupou da eternidade sem Deus, do inferno, vamos falar claramente, porque você participa da Páscoa da mesa do Senhor, é o que é a ceia. A Bíblia então vai dizer que o pai da família abriu a porta. Ele serviu a Deus com seus bens, serviu a Deus com sua casa, com suas mesas, com seus utensílios, serviu a Cristo. Nós precisamos nos dispor também a servir a Deus com nossos bens, servir a Deus com aquilo que Deus me deu, aleluia, fazer a obra de Deus com aquilo que Deus me deu, ofertar-se na casa de Deus, dizimar-se na casa de Deus, não o dízimo como alguns pedem aí, que isso é antibíblico, mas aquilo que você pode contribuir para a obra de Jesus, para a Páscoa, para a comunhão realizar, você tem que fazer, aleluia. A Bíblia então diz que o Senhor, aleluia, ouviu de Pedro e João que eles acharam um grande cenáculo mobiliado no versículo 12, e ali eles prepararam, aleluias, os preparativos para a ceia. Eu entendo aqui, aleluia, eu fiz um esboço, mas eu quase não estou usando ele, deixei quietinho aqui, aleluia. Olha, os discípulos prepararam para Cristo chegar. Aramandecamanda, essa veio fresquinha do céu agora. Ei, você quer que Cristo chegue mesmo na tua vida? Tem que ter preparação, tem que ter santificação, tem que ter vida no altar. Não basta dizer sou de Cristo se eu não vivo por Ele. Não basta dizer que eu sou de Cristo se eu não tomo a minha cruz todo dia e renuncio a si mesmo por amor de Jesus, por amor do Evangelho, por amor da doutrina. Entenda uma coisa, eles prepararam e Cristo foi. Se tu preparar, Cristo vai chegar aí agora. Se tu preparar, abrir o coração, pedir perdão dos teus pecados, Cristo vai chegar. Ele vai sentar aí dentro da tua alma e bater um papo contigo. Mas eu creio que Ele já está falando. Ele já está falando. Só quem entendeu, achei a mão do cara. Discípulos preparam. E a Bíblia diz que quando eles foram, e Cristo chega também ali, no versículo 13, racharam do jeito que Ele tinha dito. Jesus, Ele quer voltar para buscar a igreja, e quer, aleluia, achar ela da maneira que Ele ordenou na palavra. Aleluia, entenda, Cristo é a nossa Páscoa, é o que sacrificou por nós. Seria demasiadamente difícil Ele te pedir alguma coisa, porque tem gente que, se for para uma igreja mais doutrinada, não tira a bermudinha, porque lá não pode. Ei, se Cristo ser muito fraco, você serve, você não pode abrir mão da bermudinha por causa dele. Ei, abre mão também da falta de caráter, paga a conta quando compra, seja honesto. Se tu não pode abrir mão do teu pecado, ou daquilo que tem aparência de pecado por causa de Jesus, esse Cristo ser fraquinho não é o meu não, que deu a vida e que eu também tenho que me entregar por Ele. Aleluia. A Bíblia vai dizer então que os discípulos prepararam a Páscoa.
E chegando a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Chegando a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Aleluia. Esse texto, esse versículo ele vai trazer para nós que chegará um momento que, além da Santa Ceia que fazemos a todos os primeiros domingos do mês, que nós temos obrigação de estar aqui comemorando a morte, mas também a ressurreição de Cristo. Quando essa ceia que a gente faz é só para lembrar, ou é para lembrar do amor de Cristo por nós e nos renovar a nossa comunhão com o Senhor. Mas o Evangelho também diz, ou seja, a Escritura Sagrada também diz que haverá também uma mesa posta para a igreja no céu. Aqui eu entendo, quem preparou a mesa foi os discípulos. E eu vejo o irmão Kesley vindo para a igreja, preparando uma mesa, enfeitando bonita a mesa. Nossa igreja é simplesinha, pequenininha, um povo abençoado, cheio de Deus, aleluia. Nós preparamos a ceia para nós, aleluia, lembrarmos de Cristo. Nós preparamos a ceia para olhar no rosto daquele irmão, glória a Deus, ele está caminhando, ele está mais uma ceia aqui, aleluia. Oh, xaramande camandaia. Eu imagino que Jesus ele tinha participado de algumas Páscoas com os discípulos, porque ele andou cerca de 3 anos e alguns meses com os seus discípulos. Então todo ano era se comemorado a Páscoa, e Jesus ele participou de alguma Páscoa com os seus discípulos, mas esta era a Santa Ceia, eram os preparativos. Esta é a Santa Ceia em que havia quebrantamento, em que havia choro, que havia um tom de despedida, que havia um tom, meu querido, de tristeza também, porque o discípulo ouvia que Jesus, quando foi aproximando o dia dele morrer, ele diz: está chegando a hora em que o Filho do Homem será entregue e será morto, será crucificado, mas eu tenho uma boa notícia, que ao terceiro dia ele ressuscitará. Eu imagino que aquela Santa Ceia tinha de tudo, tinha pessoas alegres, talvez que tinham entendido a mensagem, mas também havia os discípulos meio tristes ou sonhos, porque o Cristo, o Cordeiro, o Messias deles estava preparando para ser entregue. Mas naquela ceia também havia o traidor Judas, porque a igreja é assim, né? Igreja infelizmente sempre tem um Judas, mas às vezes não é por causa do Messias, não é por causa do bom pastor, é porque é ele que escolheu ser ruim, ele que escolheu ser o traidor. Não é porque o pastor dele é ruim, talvez não é porque os irmãos da igreja é ruim, mas ele preferiu o caminho da ganância, da avareza, do pecado, da vaidade, da prostituição, do adultério. Mas na igreja tem aqueles que estão lhe pensando: ei, um de vós há de trair, há de me trair, remande camandaraia. Aqueles que estão preocupados em não trair Jesus: ei, Jesus, sou eu que vou te trair. Aqueles que estão preocupados se pecou, se isso que eu estou fazendo é pecado, e se tem algum pecado brotando no meu coração. Há uma alta análise de cada um de si mesmo ali. Quando nós vamos para o culto, tem que haver uma reflexão na hora da mensagem: como está a minha vida? Será que eu estou a ponto de trair a Cristo, ou já estou traindo a Cristo? Será que sou eu, Senhor? Eles perguntaram: será que sou eu? Aleluia. Porém, aleluia, o Senhor não ficou explicitando quem era. Sabe por quê? Porque Jesus não está querendo apontar o teu pecado, porque hoje é momento de misericórdia. Ele está querendo apontar para você que a porta da graça ainda está aberta. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de voltar ao primeiro amor, a comunhão com o Senhor. A Bíblia então vai dizer, aleluia,
que o Senhor Jesus, no versículo 15 do 22, diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Olha o amor de Cristo. Cristo gosta de estar no meio dos seus. Entenda isso. Cristo tem prazer de estar reunido com a igreja. Cristo tem prazer de estar andando no meio do povo adorador. Cristo tem prazer de quando nós estamos aqui louvando e bendizendo o nome dEle, Ele está passando aqui, e neste momento que Ele está passando, você recebe uma alegria no teu coração, você começa a chorar de alegria por dentro. Oh, aleluia! Talvez Deus use uma pessoa e fala tudo que está passando na tua vida, e que Deus tem algo melhor, um plano mais elevado para você. Isso é Jesus que está passando e está dizendo: onde tem 2 ou 3 em meu nome unido, eu estarei no meio dele. E aqui tem bem mais nesta noite, e Ele está passeando aí nesta noite. O que queres que eu te faça? O que queres? Eu já pulei a tua sentença de condenação eterna. Quem não crê está condenado, mas tu creu, já está livrado, porque Ele amou você de tal maneira que enviou. Ei, Deus enviou Jesus, que se dispôs por você. Ei, você não precisa matar o cordeiro todo dia, você precisa alimentar da palavra todo dia, você precisa sentir Jesus todo dia. A Bíblia vai dizer então que o Senhor disse: até que eu coma novamente convosco, porque a ceia com os discípulos seria a última. Porém, o texto vai decorrendo, irmãos. Aleluia. Vai decorrendo para nós, no versículo 19. Aleluia. Que o Senhor, no versículo 17, Ele... 19. E tomando o pão, dando graças, partiu e deu. E esse é meu corpo. Aí começa a instituição da Páscoa cristã. Aleluia. Porque a Páscoa judaica tinha que se matar o cordeiro. Todo ano tinha que se matar o cordeiro. Era um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito. Não poderia ser coxo. De 1 ano. Um cordeiro puro. Apontando para Cristo. Porque Ele não tinha pecado. Ele não tinha defeito nenhum. Como homem não pecou. Isso apontava para Cristo. Porém aqui, nesta festa, no versículo 19, Ele já pega o pão, a nossa ceia. Por quê, irmãos? Porque a Páscoa judaica, ela tinha série de outros ingredientes, que aqui não entra em detalhes. Tinha ervas amargas, que eles tinham que comer. Tinha o pão asmo, tinha o vinho, tinha o cordeiro assado e alguns outros ingredientes. Porém, aqui o Cristo faz uma menção da ceia do Senhor. Tomando o pão, dando graça, Ele partiu dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Aleluias. Ei, fazei isso em memória de mim. Este é o pão que é amassado e que é rasgado, que você tem que comer, lembrar, aleluia, de onde eu te tirei, que a partir de agora você não anda comendo as iguarias do mundo, mas agora você come as iguarias do céu. É o pão que Jesus dá. Jesus disse: este é meu corpo, que é rasgado, é dado por vós naquele madeiro. E semelhantemente, após comer o pão, Jesus pegou o cálice, depois da ceia judaica, Ele pega o cálice e diz: este é o cálice do Novo Testamento. Olha só, Jesus inaugurando aqui uma nova aliança. Jesus inaugurando aqui um novo período na história.
A Bíblia diz que há 3 povos: os judeus, a igreja de Deus e os gentios que não aceitaram a Cristo ainda, os ímpios. Aleluias! Aqui entra a igreja que faz parte da nova aliança. Jesus disse: este é o cálice do meu sangue que é derramado por vós. Este é o cálice do sangue que é derramado por vós. Meu querido, há vários caminhos que conduzem para a eternidade sem Deus. Há vários caminhos tortuosos que conduzam o homem para a perdição eterna, mas só há um caminho, que conduz ao céu. Entenda, religião vem do latim religare. Toda religião é tentando ligar ao homem a um ser supremo, mas só tem um que liga ao Deus supremo, é o Filho supremo de Deus, é o Filho unigênito de Deus. Aramandecamandaia. Ele disse para o seu discípulo: mediante a tua morte, eu sou o caminho, não há outro. Eu sou o que sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluias. Quando o Senhor acabou a sua ceia, ele foi para o Getsemane, onde ele é preso, manietado, acorrentado, levado para morrer por você. Paulo, ele diz para nós que Cristo é a nossa Páscoa. Eu mandei para os irmãos no zap: deixai o velho fermento, aleluia, e alimentai da nova massa, porque Cristo é, aleluia, a nossa Páscoa. Entenda, o povo, eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite, amém? Eu não vou estar pedindo os irmãos para levantar e nem para ficar orando aqui na frente, porque por enquanto não convém, mas hoje se fantasiou tanto a Páscoa, né? No lugar do sangue pôs o chocolate, no lugar de Jesus colocou um coelhinho. Natal é do mesmo jeito, né? Papai Noel e presentes. Sabe por que isso? Ao Deus desse século querendo cegar o entendimento, até mesmo da igreja, que se deixa levar por isso. Mas aproveite a Páscoa para se lembrar de qual o verdadeiro significado. Quando Cristo vier trazer juízo nessa terra, Ele vai pular por cima de você, e você não entrará em juízo com Deus, você entrará para a salvação. Mas aqueles que não têm o sangue de Jesus, infelizmente, estarão condenados ao juízo. Então, nesta noite, vocês que estão aqui, eu creio que todos são servos de Deus, mas se tem alguém que não é, meu querido, é tempo de reflexão, de repensar a sua vida com Deus, porque a qualquer momento Deus pode chamar a sua igreja, ou você pode partir sem Ele. Deus abençoe a sua vida ricamente. Eu agradeço a oportunidade. Vamos estar orando, encerrando depois. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Se não fosse Jesus, né? O que seria de nós? O que seria de você? Uma coisa eu falo: se você for olhar para mim, vai ver tanto defeito. E se eu olhar para você, eu vou ver tanto defeito em você. Mas a gente olhar para Jesus, a gente não vai ver defeito. Quem veio para adorar o Senhor aqui nessa noite? Levante sua mão e diga assim: muito obrigado. Fala: muito obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Fala assim: eu vim aqui para te adorar. Fala nessa noite: eu vim aqui para te adorar. Oh, aleluia, Deus está aqui neste lugar, amém? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Você pode agradecer a Deus porque Ele viu Jesus. Você pode agradecer a Deus porque Ele derramou, Ele entregou
o seu único Filho que derramou o seu sangue por cada um de nós. Adore o Senhor esta noite. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Teu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Oh, aleluia! Levanta sua mão. Nós estamos aqui tão sedentos. Fala pra ele, chama ele, vem na minha casa, entra na minha vida, na minha família. Enche este lugar, enche, enche, enche. Então vem, então vem, então vem, então vem na tua casa, na tua família, na tua saúde, no teu lar. O sangue de Jesus foi derramado sobre a tua vida, da remissão do teu pecado. Contemplar, então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Te damos honra nesta noite, te damos glória. Declara nessa noite, te damos honra. Te damos honra. Você pode dizer? Te damos glória. Adora o Cordeiro de Deus. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Te damos glória. É pra Ti, Jesus. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Só a igreja. Então vem, vem. Quero ouvir. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Toda a glória dada a Jesus. Você pode aplaudir o nome dele? Fala, eu te adoro, eu te louvo. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. O presbítero Oséias estará orando ao Senhor, encerrando.